Conta aqui pra mim, quando você termina de cozinhar, quando você faz principalmente uma grande quantidade de comida, um almoção ou até faz refeições para congelar, a tua cozinha termina minimamente ajeitada ou fica aquele caos? Nesse vídeo eu vou te dar uma dica bem simples que vai te ajudar a manter a tua cozinha organizada, mesmo você fazendo uma grande quantidade de comida. Quando a gente pensa numa cozinha do dia a dia prática, naturalmente a gente pensa num local organizado, onde tem as coisas de fácil acesso, quando você vai cozinhar é fácil pegar determinadas coisas. Isso realmente faz toda a diferença. E aqui, nesse vídeo, eu vou te dar uma dica tão simples, que de novo, de tão simples parece que não vai fazer a diferença. Mas depois que eu comecei a colocar em prática, eu vi o quanto de tempo eu perdia na cozinha por não ter ela organizada na hora de cozinhar e acabava ficando igual uma barata tonta. A ideia aqui é que você tenha áreas mapeadas na tua cozinha para cada função, como se fosse uma fábrica e também uma cozinha de um restaurante. Tanto na fábrica quanto na cozinha do restaurante, cada espaço tem um objetivo, para que a gente de fato possa ter uma linha de produção. Então é esse tipo de pensamento que eu quero que você tenha com a sua cozinha. E não se preocupe, você não precisa ter uma cozinha enorme para colocar isso em prática. Eu sei que se eu te falar que você deve ter 5 áreas mapeadas na tua cozinha, você pode pensar, mas eu não tenho esse espaço todo na minha cozinha. Mas fica tranquila, porque às vezes não é só uma questão de espaço, é uma questão de organização. Então quais são essas 5 áreas que eu sugiro que você tenha na sua cozinha ou no espaço no ambiente que você vai cozinhar? E eu já tô fazendo esse adendo porque eu vou te mostrar na prática como funciona aqui em casa. A primeira área que eu sugiro que você tenha, eu chamo de área de pré-preparo, que é a área que você vai ter para separar os ingredientes que você vai precisar para fazer a sua refeição. Então aqui, no meu caso, eu uso a bancada da minha cozinha para fazer isso. Como fica perto da minha geladeira e da minha despensa, eu simplesmente deixo aqui nessa bancada todos os ingredientes separados que eu vou utilizar para fazer a minha comida. De novo, não precisa ser um espaço grande. E também, se você for fazer várias comidas, por exemplo, vai fazer comida para congelar, você não precisa deixar todos os ingredientes à mão, mas pelo menos aquele que você vai usar naquele momento. Então, por exemplo, deixa ali as cebolas, os tomates que você vai picar. O importante é que essa área seja separada só para isso. A segunda área é a área do preparo, que é aquela área que você vai ter a sua tábua de corte, a sua faca, que você vai de fato cortar as coisas, fazer o seu mise en place. Então você vai pegar os ingredientes da área de pré-preparo, levar para a área do preparo quando você for utilizar de prato. Então você pega a sua cebola, coloca nessa segunda área quando você for picar as suas cebolas. E aí vai colocar num potinho, enfim, vai deixar tudo separado nessa área de preparo. Aqui em casa, essa área de preparo fica na pia do lado do fogão, porque é uma área super prática. Então eu termino de picar as coisas ali e já vou colocando nas panelas. Então essa área de preparo, de novo, não precisa ser uma área muito grande, mas geralmente é a área que você vai ter a sua tábua de corte. Então precisa ser uma área que tenha um espaço que caiba a sua tábua e que fique seguro. A terceira área é que a gente chama de área quente, que nada mais é do que o forno e o fogão. Então nessa área quente, obviamente, deve ficar apenas o que está cozinhando. Eu sei que parece meio óbvio falar isso, mas quem nunca aqui, às vezes, não acaba utilizando uma boca do fogão para apoiar uma panela que não está sendo utilizada? A ideia é que nessa área quente você esteja utilizando aquilo que esteja cozinhando. Não vai utilizar o fogão ou o forno como suporte para as coisas, porque você vai ter outra área para fazer isso, que é a quarta área, que é a área de finalização. Essa área de finalização é a área que você vai levar os pratos assim que você tirou eles da área quente, do fogão. Nem sempre eles já estão prontos para consumo. Às vezes você precisa tirar da área quente, colocar algum outro tempero, finalizar alguma coisa, ou até mesmo esperar esfriar para depois armazenar. Aqui em casa, eu utilizo geralmente a minha mesa da sala como essa área de finalização. Eu deixo as panelas que precisam esfriar antes de eu colocar as comidas no potinho na minha mesa. Porque a minha cozinha, ela por mais que seja um pouco espaçosa e tenha essa bancada aqui, eu não tenho muito espaço de mesa de trabalho. Então eu resolvo deixar a minha área de finalização fora da minha cozinha, porque aí também aquilo não fica visível, não fica me atrapalhando durante um processo. Então se a sua cozinha não é muito grande, você pode utilizar a tua área de finalização como uma mesa, a tua sala de jantar, enfim. Mas é importante que isso fique próximo, que você não esqueça as coisas lá. E por último, a quinta área que você vai ter, que na verdade é uma área que deve ficar junta com a sua área do preparo, que a gente chama que é a área de descarte.
Ou seja, é aquela área que você vai colocar as louças que você está utilizando que são sujas e também os descartes de comidas que você está cortando. Por exemplo, casca de cebola, casca de cenoura. Então, essa é a área que você vai separar para colocar essas coisas que estão sujas ou que você vai descartar. Geralmente, aqui a gente usa a pia para fazer esse processo. Aqui em casa eu uso duas coisas. Vou colocando as coisas na pia, dentro da pia, se eu já usei, por exemplo, aquele potinho que estava cebola picada, coloquei na panela, coloco dentro da pia. Eu tenho essa mania de colocar todas as louças dentro da pia e não colocar em volta, porque justamente eu quero liberar o espaço em volta da pia para ser a minha área de preparo. Então, sempre que eu termino de utilizar alguma coisa que vai ser lavada, eu já coloco dentro da pia. E para descartar minha comida, geralmente eu tenho um potinho que eu deixo do lado da minha área de preparo e assim que eu corto alguma cebola, algum talo, alguma coisa, eu vou colocando naquele potinho. Eu particularmente não gosto de misturar esse lixo junto com as louças dentro da pia. Sei que tem algumas pessoas que têm esse costume de colocar o lixo dentro da pia, mas eu gosto de separar a pia para colocar realmente as louças sujas. E acho que isso mantém a higiene de uma forma melhor. Então é importante você pensar nessas 5 áreas e realmente, de fato, colocar em prática. E eu vou te falar que no começo parece um pouco difícil, porque a gente já está acostumado a utilizar a nossa cozinha de uma certa forma. Eu, às vezes, se não paro para pensar, acabo atropelando e utilizando a área de preparo para colocar os ingredientes que eu não estou utilizando. E aí, geralmente, quando eu faço isso, ao final, a minha cozinha está um caos. Então, utilizar essa forma de pensamento me ajuda muito a finalizar os meus preparos. E quando eu olho para a cozinha, eu falo, olha, nem tá tão bagunçado assim, nem parece que eu cozinhei um monte de coisa. Se você já conhecia esse estilo de olhar para a cozinha, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Se você gostou dessa dica, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho, porque toda semana eu tô postando dicas como essas para facilitar a tua cozinha do dia a dia. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!